Olá, muito boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa live, que é a nossa primeira live de aquecimento para o nosso evento do dia 18 de junho, a jornada, Despertar da Alma. Para quem está chegando agora, para quem ainda não me conhece, eu sou o Ben, eu sou terapeuta holístico há mais de 4 anos, e eu venho trabalhando ao longo desses 4 anos com uma terapia muito específica, que são os registros akáshicos. E a partir deles eu criei, a partir da minha experiência trabalhando com os meus clientes, eu criei meu método chamado o Akasha Terapêutico. Se você chegou até o meu perfil, aqui nesse perfil, eu ajudo pessoas, qualquer pessoa, como você, como qualquer outra pessoa, a se transformar num terapeuta de confiança, em 45 dias através do método do Akasha Terapêutico. E o meu conteúdo, a minha live de hoje, é para qualquer pessoa que deseja ser terapeuta, tanto de si mesmo quanto de outras pessoas, que deseja iniciar essa profissão é uma profissão muito linda e, como eu gosto sempre de falar, ela está ligada a uma questão de propósito de vida, foi assim que eu descobri o meu propósito de vida, foi através dos registros, através do Akasha Terapêutico, que eu descobri que o meu propósito de vida é ajudar pessoas, Então aqui os meus conteúdos são voltados para pessoas que querem se formar terapeutas, tanto para aplicar em si mesmos quanto em outras pessoas. Bom, como eu comentei, essa é a primeira live, uma série de 3 lives que a gente está fazendo de preparação para o nosso evento do dia 18 de junho, E na nossa live de hoje, a gente vai falar sobre um tema que praticamente ninguém fala, que são os 3 erros comuns que terapeutas iniciantes cometem. Na verdade, não só terapeutas iniciantes, terapeutas já com um pouco mais de jornada também cometem. E, na verdade, são questões que a gente precisa dar uma olhadinha, Porque esse tipo de coisa, esses 3 errinhos, quando a gente comete, vai acumulando, a execução desses 3 erros, por assim dizer, elas vão minando a nossa autoestima, Elas vão nos sobrecarregando, elas vão nos deixando cada vez mais cansados, Quando, na verdade, a gente tem que ser um mentor, A gente tem que entregar coisas boas para as pessoas, E se a gente está cansado, como que é um pouco difícil a gente conseguir fazer isso, Então, o que eu gostaria de comentar com vocês são isso, São esses 3 erros, que terapeutas iniciantes cometem, Então vamos lá, vamos já falar do nosso primeiro erro, Nosso primeiro grande erro, ou pequeno erro, ou enfim. O primeiro erro, na verdade, é ignorar o autocuidado. O autocuidado, gente, ele é muito importante, A gente como terapeuta, como terapeuta holístico, a gente está exposto, a muita coisa que vem dos nossos clientes, porque nós trabalhamos com atendimento de pessoas, Então as pessoas, elas vêm, elas trazem problemas pra gente, Elas vêm em busca de soluções, e a gente tem que estar, disponível para ouvir, para orientar, para aplicar as técnicas que a gente tem disponíveis, para poder ajudar essas pessoas. E é muito importante que a gente não esqueça, que como terapeuta, a gente não é super-homem ou mulher maravilha, vamos dizer assim, a gente não pode esquecer que a gente tem que se cuidar também, A gente tem que olhar pra gente. E por que eu digo que esses são os erros comuns de terapeutas iniciantes, Terapeutas com um pouquinho mais de bagagem não tendem a cometer esse tipo de erro, porque eles já entendem, até onde eles podem ir, até onde eles conseguem ir, Diferente de terapeutas novos. Então acontece muito quando a gente está começando, que a gente quer entregar muito, a gente quer fazer muito, a gente quer ajudar muito, E com isso a gente acaba esquecendo da gente. Então esse primeiro erro, ignorar o autocuidado, ele é muito complicado, Pensa aqui, talvez para ficar mais fácil para você entender. Pensa, por exemplo, que você é como se você, como terapeuta, você é uma jarra que está cheia de água, E os seus clientes são copos. Então você vai enchendo esses copos, com a sua terapia, com a sua energia, com a sua disposição, E só que o que acontece quando, por exemplo, essa jarra ela só está enchendo esses copos e ela não repõe a água de dentro dela, A tendência é ela secar. E a mesma coisa acontece com a gente,
tá? Como eu falei, a gente não é super nada, a gente é um ser humano que ajuda outros seres humanos, né? Então é muito importante que a gente preste atenção, que a gente cuide da gente, que a gente olhe pra gente, né? Porque senão a gente vai estar entregando, né, muito no início e depois a tendência é que a gente comece a decair, né? Então eu já não tenho mais o que entregar, eu já não tenho mais humor, eu já não tenho mais energia, né? O terapeuta holístico trabalha muito com energia, trabalha muito com vibração. Então, a partir do momento que a gente está com a vibração baixa, o nosso atendimento reflete no nosso atendimento, né? Reflete na nossa orientação, reflete na nossa conexão, porque a gente tem que se conectar com algo superior para poder dar um atendimento digno das pessoas que nos procuram. Então, a gente precisa sempre olhar pra gente, né? Entender a gente, ver a gente, né? Nós não somos uma máquina, né? Muitos de vocês acreditam que estão chegando aqui no perfil, que vocês desejam se tornar terapeutas, independente se é para fazer terapia em si mesmo, ou fazer terapia em terceiros, ou de repente fazer disso uma profissão, né? Mas se você deseja se tornar terapeuta, se você deseja transformar a sua vida e de repente transformar a vida de outras pessoas, né? Se você deseja isso, é muito importante que você aprenda a olhar para você, né? É muito importante que você saiba se reconhecer, se conhecer, porque como eu falei, você vai estar trabalhando com energia, você vai estar exposto a energias, né? Tem algumas lives que eu já comentei aqui, por exemplo, quando você está num ambiente cheio, né? E à medida que você vai estudando as terapias holísticas, você vai entendendo um pouquinho melhor isso. Mas quando você chega num ambiente muito cheio, às vezes você sai carregado, né? Carregado de energia, porque você expõe, né, o seu corpo físico a outras pessoas, então é muito complicado. Então por isso que a gente tem que praticar sim o autocuidado, né? E esse é um erro muito comum, porque terapeuta iniciante, ele quer ajudar o máximo de pessoas, ele quer lotar a agenda, né? Ele quer fazer, ele quer entregar, né? E com isso é muito fácil a gente se perder no caminho, né? A gente parar de olhar pra gente, porque a gente tá olhando muito pro outro, e a gente deixar de se cuidar. Então é muito importante que a gente olhe pra gente mesmo, né? E aí eu divido, né, esse autocuidado em duas categorias, né? A primeira delas é o autocuidado físico, tá? O autocuidado físico é o que a gente faz pela gente, pelo nosso corpo, né? Então, assim, tirar um tempo para fazer exercícios, comer adequadamente, né? Saber aquilo que, mais ou menos aquela máxima que se fala, né? Você é o que você come, é mais ou menos isso, né? Se você está trabalhando com energia, se você está manipulando energia, né? Você tem que estar bem energeticamente. E o alimento, né, que a gente ingere é parte disso, né? Então, ter o prazer de se alimentar bem, né? Aqui eu não falo só de, você só pode comer comida saudável. Ou, não, você tem que comer aquilo que te sustente, obviamente, você tem que comer comida saudável, né? Mas você tem que também se dar o prazer, porque parte desse processo de elevar a vibração é você se dar o prazer. E um dos prazeres que a gente tem como seres humanos é comer, né? Então, você tem que tirar tempo para isso, para desfrutar uma refeição, né? Se você mora sozinho, desfrutar nesse momento da refeição com você mesmo, com você mesma. Se você mora em família, desfrutar com a sua família, tirar esse momento, né? Esse momento da alimentação, do comer, ele não é só um momento mecânico de você colocar a comida para dentro do seu corpo, né? Você vai conversar com a sua família, você vai saber como eles estão, com o seu companheiro, com a sua companheira, né? Com o seu amigo, com a sua amiga, enfim, né? Você vai compartilhar esse momento. E isso ajuda também, isso é parte do autocuidado, tá? Também outra coisa, né? Além do tempo de exercícios, né? A gente sabe que os exercícios fazem bem à saúde, são importantes, né? Além da alimentação, os exercícios são importantes porque também muitos terapeutas, e eu falo por mim, por experiência própria também, né? A gente trabalha muito tempo sentado, né? Eu trabalho, por exemplo, prestando sessões
online, então você está sentado o dia todo prestando sessões, né? Chega no final do dia, a lombar dói, as pernas estão inchadas, enfim. Então tirar esse tempo de fazer exercício, né? Cuidar do corpo, né? Não só pelo prazer do físico, né? Do visual, mas para se sentir bem, né? Para movimentar um pouquinho, né? Então é muito importante. E dormir, né? O sono é um fator determinante, porque uma noite mal dormida, ela traz, né, muita coisa, muitos malefícios, por assim dizer, né? Você passar uma noite em claro e no outro dia você ir fazer sessão, ou para você mesmo, ou para outras pessoas, por exemplo, né? Você fazer isso sem dormir é muito complicado. É muito complicado você equilibrar energias, é muito complicado você calibrar para poder atender, né? Seja para fazer para você ou para outras pessoas. Eu mesmo, quando eu vou fazer a abertura do Akasha para mim, e eu não estou energeticamente bem, né? É muito mais difícil para mim acessar, né? Então isso é muito importante, que a gente tenha essa visualização e esse cuidado. Então, né, dentro do autocuidado físico, a gente tem que imaginar que a gente é como se fosse um carro, né? Antes eu fiz a analogia da jarra com água, agora eu estou fazendo a analogia do carro, né? A gente tem que manter o tanque cheio para viajar mais longe, né? Então eu tenho que estar bem fisicamente para poder atender bem, para poder ter energia à disposição, para poder entregar o meu melhor para as pessoas, né? E o outro ponto de autocuidado que eu comento com vocês, né, que eu trouxe hoje, é o autocuidado mental, né? Nós precisamos trabalhar, nós precisamos manter, né, o nosso campo mental ativo, bem, né? Então, porque muitas vezes a gente está numa sessão, a gente passa o dia todo em sessão, né, atendendo. Chega no final do dia, a gente está esgotado, a nossa cabeça está cheia. Então a gente precisa fazer alguma coisa para acalmar a nossa mente e relaxar, né? Então aqui vale várias técnicas, né? O Akasha terapêutico em si é uma técnica para isso. Muitas vezes eu termino o dia de atendimento e eu paro uns minutos e me conecto e fico somente conectado ali, reequilibrando as minhas energias, trabalhando as minhas energias, né? É mais ou menos como se você limpasse a casa, né? Limpa a casa para você ter a casa limpa, né? Para você ter um ambiente agradável, né? É mais ou menos essa analogia. Então o autocuidado é isso, né? É você manter a sua jarra, o seu tanque sempre cheio, né? Olhar para você e manter um tanque sempre cheio para você poder se ajudar, para você transformar a sua vida, transformar a vida de outras pessoas, né? E aí uma dica que eu deixo para vocês, porque esse conteúdo dessa live de hoje, né, eu fiz com base na minha experiência. E eu sou uma pessoa, eu sou um ser humano como qualquer outro, né? Então, com base na minha experiência, fixe horários para você fazer isso, né? Então, por exemplo, eu gosto de levantar de manhã, meu horário que eu rendo na academia é de manhã, então eu levanto um pouquinho mais cedo, vou na academia, faço meus exercícios. Não é uma rotina longa, não é uma rotina pesada, mas vou lá, faço os meus exercícios, porque depois eu tô o resto do dia bem, né? Para trabalhar, para fazer o que eu preciso fazer. Então, fixe horários e siga esses horários como um compromisso sério. Você é um compromisso sério, né? Então, você precisa fazer isso, tá? Esse é o primeiro erro, então, né? Que seria ignorar o autocuidado. O segundo erro, né, de pessoas que estão buscando transformar a própria vida ou a vida de outras pessoas, né, é subestimar a importância da formação contínua. Uma vez que você começa a estudar, você tem que estudar o tempo todo. Não é o tempo todo, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não é isso. A gente não tem que virar maníaco de alguma coisa. Muito pelo contrário, nossa vida tem que ser leve. A gente tem que fazer as coisas com leveza para a gente poder entregar leveza para os outros, né? Nós somos terapeutas, como terapeutas de si mesmo ou de outras pessoas, a gente tem que trabalhar isso, né? O nosso aprendizado contínuo, a gente está sempre aprendendo, né? Então, é como se pensa que a sua vida, é como se fosse uma estrada. E quando você está construindo essa estrada, as formações que você faz, né, que você busca aprender mais, isso é como se você estivesse construindo a sua estrada. A partir do momento que você deixa de estudar, a partir do momento que você deixa de se aperfeiçoar, de se aprimorar, a sua estrada vai ficar sem conclusão,
né? Você vai, é como imagina, você está fazendo um recapeamento de uma estrada, né, de chão, e de repente ele, né, termina o asfalto ali, já começa a estrada de chão de novo, né? Então você não concluiu, né? Então essa é a importância da formação contínua, né, de você seguir estudando, né? Até porque, assim, quando a gente fala de terapia holística, quando a gente fala de se formar em terapeuta holístico, ela é uma formação que está sempre aparecendo coisas novas, né? Recentemente, eu trabalhando o Akasha Terapêutico, eu descobri que era possível fazer constelação a partir do Akasha, né? Então é uma coisa totalmente nova. Eu estou estudando isso, estou indo atrás disso para entender um pouquinho mais como funciona, porque até então eu pensava que o Akasha ele não era uma terapia que poderia constelar, e agora eu descobri que sim, ele é uma terapia que pode constelar. Então dá para você fazer uma fusão, né? E com isso você vai oferecer para as pessoas que te buscam, te procuram, para você mesmo, né, mais condições de trabalhar as suas questões próprias, de transformar a sua vida, né? Então, como eu falei, a formação contínua te propicia isso, te ajuda a ter esse tipo de crescimento, né, de crescimento contínuo. E aqui, como eu falei já no início também, quando eu comecei a falar sobre a importância da formação contínua, né, você não precisa sair fazendo e se inscrevendo em 1000 cursos, né? Eu já comentei isso também nos meus conteúdos aqui no meu perfil, né? Que quando a gente começa como terapeuta, a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo. E isso também não é produtivo, né? Você tem um tempo de crescimento, você tem um tempo de amadurecimento, você precisa disso. Então é muito importante que você faça, né, as coisas tudo dentro do seu tempo. Faça uma formação agora, depois você busque um pouquinho mais de conhecimento, vai atrás, vai ver coisas novas a respeito daquele tema. Depois você busca outra. Não tem pressa, né? Não tem pressa de você saber. Você não vai ser um terapeuta de si mesmo ou de outras pessoas melhor porque você sabe 20 técnicas em detrimento de um outro colega de profissão que sabe uma. Às vezes esse colega de profissão que sabe uma, ele sabe muito bem uma. Ele consegue trabalhar muito bem. Às vezes até melhor do que aquele que sabe 20, 30, 40 terapias. Então, aqui é muito importante, né? Tome seu tempo, faça as suas formações. O importante é contínuo. Começou, vai fazendo aos pouquinhos, não precisa ser rápido. Vai fazendo aos poucos, vai interagindo, vai conhecendo, vai se aprofundando, né? É isso que vai te ajudar, tá? E aí, né, você me pergunta, nossa, mas você está falando que eu tenho que fazer formação contínua, mas você fala que eu não posso fazer 1000 cursos ao mesmo tempo, como é que eu faço, né? E aqui eu separei duas formações importantes, que são formações que eu uso e que eu faço, tá? Que são, a primeira eu divido em cursos e workshops, então você participar, né, de cursos, de reuniões, de encontros, ajuda muito você seguir aprendendo, né? E aí, quando você participa de um workshop, às vezes você vê diversos conteúdos, né? E aí você vai pegar um conteúdinho lá que você viu e você vai dizer, nossa, que interessante isso, você começa a estudar. E isso vai te ajudar a aprimorar um pouquinho mais a sua terapia, a sua prática, a sua técnica, tá? Então, isso é muito importante. Cursos também, mas eu não recomendo que você faça muitos cursos ao mesmo tempo. Não é interessante. Para você, não é interessante para quem você for ajudar, né? Seja você, seja outra pessoa, você vai começar a misturar as coisas. Então, dê um passo de cada vez, né? Dê um passo de cada vez, uma coisa de cada vez. E o outro ponto, que é o ponto que eu faço muito, esse sim eu faço muito, é leitura e pesquisa. Eu estou sempre pesquisando uma coisa nova para ver, para saber, para aprender, para entender. Isso ajuda muito, 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 muito. E o legal de você fazer leitura e pesquisa é que você escolhe, né? Você escolhe aquilo que você quer ver. Então, às vezes, você vai pegar lá, pensar um conteúdo de uma terapia que você se interessa, né? E você vai estudar aquilo. E você vai dizer, nossa, vai olhar e você vai dizer, nossa, mas como eu posso aplicar isso na minha, né? Eu trabalho com caixa terapêutico, como eu posso aplicar esse pontinho aqui de calibração de energia? Ah, dessa forma aqui, então beleza, então vou aplicar vou testar, vou trabalhar isso para ver como acontece, né? Aproveitando aqui que eu falei esse ponto, né, dentro do Akasha Terapêutico, o legal dele é que é uma terapia que você se aprende os preceitos, se aprende a base dele, se aprende a trabalhar com ele, né? Mas depois você pode adequar
né? Como eu falei para vocês, há pouco tempo eu descobri que pode fazer constelação a partir do Akasha, né? Então eu estou trabalhando nesse conteúdo agora, né? Então esse tipo de coisa você pode fazer. Então isso é muito importante, né? E aqui como dica, de novo, como eu falei, para não sobrecarregar, você não tem que se sentir sobrecarregado ou sobrecarregada do que você tem que fazer. Leia um livro a cada 2 meses, para que você tenha tempo de degustar, de entender, de muitas vezes voltar, reler um capítulo, ler de novo uma parte que não ficou clara para você, ou de repente pegar uma parte do livro que não ficou clara, vai na internet procurar, entender um pouquinho mais, né? Então é importante que você faça isso. Então leia um livro a cada 2 meses, não se sobrecarregue querendo ler um livro por semana, sabe? Leia um livro a cada 2 meses. E de eventos e cursos, dependendo da duração do curso, mas de eventos principalmente, procure participar a cada 6 meses, mais ou menos, né, de um evento. Por que eu digo a cada 6 meses? Porque você vai ter tempo de trabalhar, de participar de um evento, de voltar, de trabalhar, de discutir, de ver, de aprimorar aquela base, né? E depois você vai para um outro evento e você vai levar seu conhecimento, né? E entre esse meio tempo, você fez network no primeiro, que você vai seguir fazendo. Eu tenho muitos colegas de profissão, que a gente tem grupos de WhatsApp e a gente vai discutindo o que a gente vai descobrindo e vai trabalhando juntos, né? Então isso é muito importante, isso é crescimento. Isso é crescimento de verdade, né? Você tá trabalhando e compartilhando, né? Então essa é a dica que eu deixo para você, né? Para você não parar a sua formação nunca e faça isso de uma maneira moderada, para que você possa, né, conseguir fazer, não sofrer, não se encher de coisas para fazer ao mesmo tempo, ficar com a agenda lotada de clientes para atender, depois tá com a agenda lotada de cursos para fazer e não sabe como conciliar. Faça tudo no seu tempo, com calma, que dá tudo certo, tá? E o terceiro erro, esse eu acho que é o erro mais crítico, né? E ele está muito alinhado com o primeiro erro do autocuidado, né? Que é de não estabelecer limites claros. Geralmente, né, os clientes, quando eles buscam a gente, e a gente como terapeuta, né, a gente tem que buscar, procurar sempre deixar nosso cliente mais à vontade possível. Se conectar com ele, né? A gente tem que se conectar com as pessoas com quem a gente está falando, né? Só que aí acontece uma coisa muitas vezes. Por conta dessa conexão, o cliente acha que a gente é onipresente, que a gente vai estar sempre à disposição. Então é muito importante que a gente saiba, né, estabelecer limites, né? Limites para o atendimento, limites para as respostas, limite para o que a gente vai fazer, né? Até porque com isso a gente não gera expectativas que são irreais, né? A gente sabe que tem um lado que a gente, né, que para quem quer exercer a profissão de terapeuta, que tem que vender a terapia e tal, mas a gente não pode, né, transmitir ou deixar que o cliente crie expectativas que não são reais, né? Então parte disso é saber estabelecer limites, né? É trabalhar com o cliente para que ele saiba o que esperar de você, o que vai ser entregue e como vai ser entregue, né? Então pensa, né, quando a gente fala de limites aqui, pensa como se os limites fossem a cerca da sua casa, tá? Não estou falando de uma questão de segurança contra assaltos, não é isso. Mas pensa como se fosse a fronteira da cerca da sua casa. Se essa cerca não existe, pessoas podem transitar por dentro do seu território, né? Entrar, sair a hora que elas bem entendem, né? Fazer o que elas bem entendem, né? E isso, a tendência é virar caos, né? A tendência é as pessoas não respeitarem, elas vão entrar. Então hoje elas entram porque elas vão passar de um lado para o outro, amanhã elas entram porque elas precisam fazer alguma coisa, depois de amanhã elas entram e elas sentam porque elas resolveram que o sol ali é melhor, né? Pensando na casa, e amanhã elas estão fazendo um churrasco no seu quintal sem que você seja convidado ou convidada, né? Então a importância de estabelecer limites é essa, né? A gente tem que colocar limites, e com os clientes é a mesma coisa, né? Então, eu sempre digo que quando a gente não coloca limite, né, o que não tem borda, transborda, né? E não é no sentido legal, não é no bom sentido, né? A gente tem que transbordar
conhecimento, a gente tem que transbordar atendimento, né? Mas a gente não tem que se transbordar para fazer isso. Não é saudável. Volta lá no autocuidado. Então, por que os limites são importantes? Porque eles mantêm o profissionalismo, o respeito e a ordem, tá? E falta de limites, não colocar limites, não quer dizer que você está tendo empatia. Porque muitas vezes o que a pessoa está precisando naquele momento é entender que existem limites, né? E se a gente não ensina isso, muitas vezes as pessoas não entendem. Então é importante, se você tem empatia com você ou com outra pessoa, você coloca limites, tá? Então nesse sentido, né, que você deve fazer ou como você deve trabalhar? Estabelecer primeiro, né, quando o cliente te contratou, quando está no processo de contratação, você estabelecer com ele as regras do jogo, né? Isso não é você ditar as regras do jogo, é você estabelecer com ele as regras do jogo, né? Então isso sim é empatia, é você sentar com a pessoa, entender a necessidade dela, entender a sua disponibilidade, né, dentro do seu padrão de autocuidado e dizer, vamos construir juntos aqui um plano de trabalho onde a gente vai trabalhar junto, né? Então estabelecer horário, duração das sessões, né? Sempre seguir à risca esses horários, né? Horário de começo, horário de fim, né? Porque isso cria vínculo real, verdadeiro, principalmente de respeito. Quando a gente trabalha transformando vidas, a gente precisa de respeito, né? A gente precisa de cuidado. Então a gente não pode, pensa que tudo tem uma sequência, tudo tem uma cadeia que tem que ser seguida. E quando a gente não segue isso, a gente está desrespeitando, de certa forma, em algum ponto. E a gente está permitindo que outros nos desrespeitem também. Então, se o horário da sessão é para as 19 horas, é para as 19 horas, não é às 19h05, não é às 19h15. Obviamente que tem imprevistos e que acontecem imprevistos, mas os imprevistos não podem ser exceção. Então, isso é parte de estabelecer limites, né? Até porque, gente, se a gente pensa, né, de novo, voltando todo o acumulado aí da nossa live de hoje, se a gente não estabelece limites, a gente não se cuida. Se a gente não se cuida, né, como é que a nossa jarra vai permanecer cheia se a gente está sempre esvaziando, enchendo o copo dos outros, né? E aí tem muita gente que diz, nossa, eu fiz formação para ser terapeuta, para ajudar outras pessoas, para transformar outras pessoas, e hoje eu tô sofrendo porque eu tô numa fase de pré-burnout, por exemplo. Como se eu estivesse trabalhando numa empresa. Eu queria fazer isso porque eu queria que fosse leve. Então boa parte disso é porque a gente não estabelece limites. Então é importante a gente estabelecer esses limites, né? Comunicação fora de expediente, né? De novo eu volto aqui, o combinado não sai caro. Sente com o seu cliente, entenda as necessidades dele, estabeleça regras para isso. Se precisar se comunicar fora do expediente, tá tudo bem desde que se siga alguma regra, né? Ou seja, o seu telefone fora do horário de expediente, ele tem que ser para emergência. E somente para emergência. Portanto, ele tem que ser usado só quando for extremamente necessário, né? E como eu falei, então, assim, comunicar isso desde o início, né? Dizer para o seu cliente, olha, meu horário de atendimento é das 8 às 18, né? O meu horário de atendimento é das 9 às 14. Dentro desse horário eu vou te responder, fora desse horário posso até te responder, mas não vai ser na hora, eu vou demorar mais tempo, né? Estabelecer esse tipo de vínculo, né? Mostra que você tem organização, que você respeita tanto a você quanto a ele. Aquilo que está desorganizado não necessariamente vai ter o mesmo respeito, vai receber o mesmo respeito que aquilo que está organizado, né? Aquilo que está cuidado, tá bom? E o que eu quero dizer com tudo isso que a gente veio conversando aí ao longo dessa live de hoje? Que no início pode ser um pouquinho desafiador, né? A gente conseguir colocar todos esses pontos, né? Trabalhar tudo, nossa, autocuidado, mas eu tô começando agora, eu preciso lotar minha agenda, eu preciso trabalhar, eu preciso trazer gente, eu preciso ajudar. Sim, tire seu tempo, se cuide, né? Nossa, mas eu comecei agora, eu quero aprender tudo de uma vez. Calma, tudo tem seu tempo. Tudo tem seu tempo. Respira, olha para um lado, aprende,
depois olha para outro, aprende. Tudo tem seu tempo. Tudo tem seu tempo e tudo tem continuidade. Se você atropela muitas vezes, você acaba perdendo pontos fundamentais e importantes para você, tá? E então, gente, sabendo de tudo isso, né, como eu comentei, né, eu acho que é muito importante e é por isso que eu tô aqui, na verdade. Porque quando eu comecei a minha jornada, essas coisas que eu tô passando hoje para vocês, esses 3 pontos, são pontos que eu cometi lá no início. São pontos que me custaram muito desvincular, principalmente com clientes mais antigos, né? Então, eu tô trazendo conteúdo, material para ajudar vocês, para que vocês possam, né, se desenvolver, transformar vidas e não sofrer com isso. Transformar a vida de vocês também, né? Então, por isso, no dia 18 de junho agora, né, às 20 horas, no meu canal do YouTube, eu vou dar uma aula, onde eu vou, né, que eu tô chamando aqui de Jornada Despertar da Alma. Por que eu tô chamando de Jornada Despertar da Alma? Né? Porque eu tô chamando pessoas para transformarem as suas vidas, para transformarem a vida de outras pessoas, né? Aqui eu acho que é um espaço de aprendizado, né? Eu estou construindo um espaço de aprendizado, de crescimento mútuo. Então, nesse dia eu vou dar uma aula, né, ensinando para todo mundo que quiser aprender, obviamente, né, os primeiros passos para ser um terapeuta, tanto de si mesmo quanto de terceiros, tá? Se você ainda não se inscreveu, tá em tempo, a aula é gratuita, é online, vai ser no meu canal do YouTube, só que ela é fechada somente para as pessoas inscritas. Então, terminando a live, corre no link da bio, se inscreve, você vai receber todas as informações, você vai ter um grupo de WhatsApp onde você também vai receber as informações. Então, só corrigindo, vai ser no dia 13, não é dia 18, desculpa, gente. Você vai receber todas as informações no grupo do WhatsApp, você vai receber todas as informações por e-mail. Quem estiver participando vai receber alguns presentes aí que a gente está preparando bem legais, tá? Então aproveitem, gente. É gratuito, é um início que a gente está oferecendo aqui, eu estou oferecendo para vocês, porque justamente a minha intenção é que a gente possa ajudar, que a gente possa transformar vidas, né? E eu acredito muito no poder do Akasha Terapêutico, porque ele transformou a minha vida, né? Para quem não me conhece, ele transformou a minha vida de verdade, né? Eu, como pessoa, uma das pessoas mais importantes da minha vida, não tinha relação, que era com meu pai, e o Akasha Terapêutico me ajudou a transformar isso. Então, se você tem algum problema que você não consegue transpor, se você tem vontade de ajudar outras pessoas, o Akasha Terapêutico é indicado para você. Então, venha aprender a transformar a sua vida, a transformar a vida de outras pessoas, tá bom? Recapitulando, então, o que a gente viu hoje, então a gente viu, como eu comentava, 3 erros, né, que a gente comete quando a gente está começando, né? Que o primeiro deles é a falta de autocuidado. A gente tem que fazer de tudo para manter a nossa jarra sempre cheia, para a gente poder ajudar as pessoas, né? O segundo deles é a formação contínua. A gente tem que seguir sempre aprendendo, mas não atropelado, não correndo, não desesperado. Com calma, um ponto de cada vez, devagarinho, vai fazendo, vai acontecendo. A magia vai acontecendo, né? E o terceiro é saber estabelecer limites, aquilo que não tem borda, transborda, né? Se a gente não coloca cerca, amanhã estão fazendo churrasco no nosso quintal, sem que a gente fique sabendo. Então é importante. E agora eu gostaria de saber se alguém tem alguma dúvida. A gente pode aproveitar esse momento ainda para tirar a dúvida, ou caso contrário, se quiser colocar no comentário também, eu vou ter muito prazer em responder e ajudar, tá bom? Bom, gente, da minha parte era isso. Eu estou muito feliz que vocês estão aqui. Eu estou muito feliz com o movimento que a gente está criando com a Jornada Despertar da Alma. É um movimento que está muito bacana, que está muito lindo. Tem muita gente interessada. Eu fico muito feliz de poder ser um agente de transformação na vida de cada um de vocês. Tá bom? Espero vocês, como eu comentava no início da live. Essa vai ser uma jornada de 3 lives que a gente vai fazer, prévias, né, de aquecimento ao nosso evento do dia 13. Então, nós tivemos a live de hoje, vamos ter uma live na quinta-feira, às 19 horas, também aqui no meu canal no Instagram. E vamos ter uma live no domingo, também às 19 horas. Então, um pouquinho ali, quando termina o programa, antes de começar o Fantástico, por aí, você tem encontro comigo aqui também.
tá? Então, a programação tá toda certinha aqui no meu canal do YouTube, tá pinado lá no meu perfil, para você ver o tema das lives, né? Na live da na nossa live da quinta-feira, né? A gente vai falar sobre um outro tema, né? Que é a percepção do nosso cliente com relação a gente, né? Que é aquilo que eu costumo dizer, se você tá nervoso, o seu cliente percebe. Tá bom? Então eu deixo um grande beijo para vocês. Quem ainda não se inscreveu, clica no link da bio, se inscreve, é grátis. Você não perde nada, muito pelo contrário, você ganha, né? E eu fico muito feliz com a sua participação. Um grande abraço e até quinta-feira.